Jornal da 5. Entrevista. 6h mais 9 agora em Sorocaba. Nós temos um convidado especial para falar um pouco mais, repercutir também essa sabatina ao secretário da Saúde da Prefeitura de Sorocaba, doutor Ademir Watanabe. Nosso contato via internet é com o presidente da Comissão de Acompanhamento das Ações da Covid-19 aqui em Sorocaba, o vereador Anselmo Neto do Podemos. Vereador, muito boa noite, obrigado mais uma vez por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Boa noite, André Fazano, toda a equipe aí da Cruzeiro FM, todos os ouvintes do Jornal da 5. Bom, vereador, o senhor esteve na sabatina, participou, fez seus questionamentos e agora acompanhou também esses pontos de destaque da sabatina do secretário da Saúde, Ademir Watanabe. Primeiro eu quero a avaliação do senhor, o posicionamento do senhor em relação a essa sabatina, o secretário falando muito da saúde básica e também da Covid-19 nesse momento de pandemia. Qual o balanço que o senhor faz dessa sabatina, se teve o resultado esperado? Na verdade, o resultado esperado era a transparência da gestão pública na saúde de Sorocaba, que muitas vezes nós questionamos certas situações e não são respondidas, ou por excesso de situações que estão vivendo, ou por não entenderem os questionamentos. Então, a comissão hoje chamou o secretário, que veio acompanhado de toda a sua equipe completa, para responder especificamente sobre as questões do Covid. Mas, é claro, a saúde básica entrou também na discussão, porque as outras doenças não pararam de existir durante a pandemia do coronavírus, né? E esse foi o questionamento de alguns vereadores, da vereadora, e de uma forma geral, eu achei que o resultado foi muito bom, André. Por quê? Porque pudemos passar para a Secretaria da Saúde, inclusive o protocolo do que estão sendo realizados em outras cidades, como Porto Feliz e como Pirassununga e outras que nós fomos visitar ou tivemos conhecimento via internet, de medicações que o Ministério da Saúde, o Ministério Federal orienta, e aqui em Sorocaba não está sendo aplicado esse protocolo, porque eles estão seguindo as recomendações da Secretaria Estadual da Saúde. Como nós acabamos de ouvir aí o Ademir Watanabe, que é o secretário, doutor Ademir, médico, ele falou que ele gostaria de ter, da própria Anvisa, uma situação, esse remédio pode e se não pode. Infelizmente não temos e não teremos, então já. Então é preciso que nós possamos lançar mão daquilo que nós temos hoje. Por isso foi entregue a ele esses protocolos, foi entregue a ele o protocolo do Ministério Federal da Saúde e foi entregue também um relatório dos médicos pela vida. São 4.000 médicos reunidos de todo o país que também estão aplicando e estudando esse protocolo. No caso, esse protocolo tem sido bem sucedido nessa cidade que o senhor citou, em especial aqui, a vizinha cidade de Porto Feliz. São exemplos de sucesso que o senhor está apresentando no que diz respeito a esse protocolo no atendimento a pacientes com a Covid, né? Sim, se você for tomar por base que Porto Feliz, até hoje, dia 7 de julho, eles têm em média 321 casos confirmados, 581 excluídos e aguardando resultados 120. Proporcional com Sorocaba, claro que é menor, porque a nossa cidade é maior. Mas se você for pegar que de 321 casos confirmados, 120 aguardando, vamos colocar aí 440 casos. Tiveram até hoje 6 óbitos confirmados. Sorocaba já passamos de 150. Então, é uma situação que nos deixa realmente atento. Lá em Pirassununga, também é uma cidade menor, mas eles tiveram até o dia 5 de julho, que nós temos aí, né, a confirmação dos casos que estão em isolamento domiciliar, dos casos que foram descartados, dá um total de 1.742 casos descartados, 219 casos recuperados e apenas 2 óbitos. E as duas cidades utilizaram o protocolo de começar com antibiótico, com azitromicina e depois seguir com a hidroxicloroquina, sabendo que os 2 prefeitos dessas 2 cidades são médicos e eles relatam que não é aplicada hidroxicloroquina em todo o mundo. Vê se o paciente não tem comorbidades, não tem diabetes, não tem taquicardia, não sofre do coração. Eles usam realmente todas as situações. Só que aqui em Sorocaba, o que está acontecendo? A rede pública municipal, ela não informa o paciente
o senhor quer receber a hidroxicloroquina? Ela não informa. As pessoas que estão indo para os hospitais particulares, eles são informados isso pelos médicos, dos convênios médicos e pelos particulares. A rede pública não, porque segue outro protocolo. Eu não sou médico, eu não posso atestar se isso funciona ou se isso não funciona. O que eu estou fornecendo à Secretaria da Saúde são relatórios, são protocolos de outros municípios que, graças a Deus, tiveram bem menos óbitos do que nós. E até no questionamento, no momento em que o senhor questionou isso, as equipes da saúde alegaram que esses protocolos, alguns deles pelo menos, têm sido seguidos. Pelo que o senhor tem acompanhado aí, tem sido realmente colocado em prática pelo menos alguns pontos deste protocolo que o senhor apresentou, vereador? Sim, alguns pontos sim. Eles seguem normal na dieta geral no início, tanto em Porto Feliz, tem a dieta por SNE, que é um termo técnico deles, né? E também separando as comorbidades. Depois eles seguem com os antibióticos, a azitromicina, a claritromicina, eles vão evoluindo por essa situação, passa pela dipirona, pelo paracetamol. Só em oitavo, nesses municípios, tanto em Porto Feliz como em Pirassununga, só no oitavo ponto que eles aplicam a hidroxicloroquina. E a ivermectina, que é um vermífugo, por nono ponto, ou seja, começa a etapa 1, chega na 8, aplica, chega na 9, aplica. Aqui em Sorocaba, não, eles não estão aplicando isso nem na 8, nem na 9. Por quê? Porque eles não entendem que essa medicação é válida por não ter um atestado da Anvisa ou do Ministério da Saúde brasileiro que isso é correto. Nós entendemos que deve ser feito as ponderações médicas de paciente por paciente, mas deve também ser dado ao paciente o direito de escolha, se ele quer ou não receber essa medicação. É isso que nós queremos que Sorocaba faça. E o que é principal, André, tanto em Porto Feliz como em Pirassununga, eles criaram a unidade Sentinela, que é uma unidade de referência, né, onde a pessoa vai, como nós aqui na Zona Leste, no PA da Zona Leste, mas chega-se lá e fala, estou com esses sintomas, febre alta, falta de paladar, dor de cabeça, dor do corpo, tal. Imediatamente eles fazem a testagem. A pessoa foi testada, deu positivo, a pessoa fica 10 dias em isolamento na própria residência, se ela não estiver com sintomas graves, sendo acompanhada por um médico da rede básica de saúde. Se nesses 10 dias, ela tomando azitromicina, ela tomando essa medicação, ela se recupera, ela não vai ser internada e não toma a hidroxicloroquina. Mas aqui em Sorocaba, não. Manda a pessoa para casa, toma paracetamol, toma dipirona. E só depois que a pessoa piora, ou a infecção atinge o pulmão, é que vai para o hospital, fica internado, às vezes entubado, infelizmente chega a óbito sem tomar a hidroxicloroquina. Aliás, vereador, uma declaração dada pelo Dr. Ademir Watanabe, o secretário da Saúde, que chamou a atenção. Ele falou que a curva crescente dos casos de coronavírus aqui em Sorocaba está assustadora. Ele usou a palavra assustador mesmo, né? Ele disse que são mais de 6 mil casos e que devem chegar a 13 mil em aproximadamente 10 dias. E o número de óbitos pode chegar a 200 até o dia 15 agora deste mês de julho. Como é que o senhor vê isso e se tinha conhecimento dessa situação um pouco mais complicada, como foi citada hoje pela secretária Ademir Watanabe, vereador? O conhecimento que a comissão tem tomado, André, é o conhecimento médico que diz que um vírus ele só deixa de causar danos quando toda a população é imunizada por ele, de duas maneiras, ou por vacina, que não existe ainda, ou pela imunização, autoimunização, ou seja, todo mundo pega o vírus e vai criando anticorpos contra esse vírus. Então, se você vê bem, se hoje Deus o livre guarde, Sorocaba toda pegasse o vírus, nós teríamos aí toda essa imunização e um torno de óbito de 0,08, que daria umas 586 pessoas em óbito por coronavírus na cidade. É claro que são estatísticas, não dá para prever o que vai acontecer. Então, nós sabemos que, infelizmente, essa doença, essa pandemia, ela não vai acabar amanhã, nem mês que vem, nem daqui 3 semanas. Nós temos que manter o isolamento, nós temos que conscientizar a população que não é para sair fazer festa, não é para sair passear no parque, é para ficar em casa e somente sair trabalhar quem é obrigado a trabalhar. Aqueles que estão podendo permanecer em casa e o serviço permitiu, ou são servidores públicos federais, municipais, estaduais, ou são pessoas de empresas particulares que permitem que fiquem em casa,
que permaneçam em casa. Mas a verdade é, André, todos irão passar por esse processo de imunização. Nós não podemos permitir que isso aconteça em uma semana, 2 ou 3 semanas, que nós não teremos como cuidar dessas pessoas. Agora, infelizmente, no nosso país, a saúde nunca atendeu o cidadão e a cidadã. Antes do dia 20 de março, antes do dia 23 de março, que foi decretado estado de calamidade por coronavírus, tinha inúmeras, milhares de pessoas esperando cirurgia na fila do SUS. Nunca teve atendimento total à população. Então não adianta agora a Secretaria da Saúde de Sorocaba falar assim, não, nós temos que ter atendimento a todos. Não terá, não terá. É esse equilíbrio que nós temos que saber encontrar. O que foi dito pela doutora que estava lá hoje acompanhando da Anvisa de Doutora Sorocaba, Priscila? ela falou isso. Isso. Ela falou que há uma linha muito tênue entre a droga que você aplica e se você aplicar remédio demais, esse remédio se torna prejudicial, tóxico. Está entendendo? Nós estamos vendo uma politização do tema, briga entre governo estadual, governo federal, no governo municipal, briga entre oposição e governo municipal do executivo, que está se tornando tóxico isso daí. Nós temos que deixar, sim, os médicos, as médicas, os profissionais da saúde, da ciência, dizerem qual é o caminho. Agora, se tem caminhos que estão sendo utilizados por médicos e está dando certo, temos que tentar também no nosso município esses caminhos. Para a gente finalizar com o vereador Anselmo Neto do Podemos, vereador, só a gente ouve falar muito nas redes sociais, as pessoas entrando em contato com a gente por WhatsApp, enfim, falando da reabertura do comércio, da reabertura gradativa, quando o Sorocaba retorna a cor laranja, né, no Plano São Paulo, ou chega amarela, abrindo mais setores da economia. Como é que o senhor está acompanhando isso? Se achou prudente essa redução, essa volta da cidade do Sorocaba para a zona vermelha do Plano São Paulo? E se acredita que na próxima sexta-feira teremos uma boa notícia com o retorno de Sorocaba nesse Plano São Paulo, avançando no Plano São Paulo, mesmo diante dessas declarações que chamaram a atenção do Dr. Watanabe da curva crescente dos casos de coronavírus, né? Olha, hoje o site de vocês, da Cruzeiro FM, acabou de postar, alguns minutos atrás, que Sorocaba está hoje com menos pessoas internadas do que ontem, né? Então, hoje nós temos 66 pessoas internadas e ontem nós tínhamos cerca de 82, 83. Então, eu espero realmente que essa doença vá regredindo, André. Eu acho coerente as medidas de isolamento, mas eu acho extremamente temerário o fechamento do comércio, como as pessoas estão pregando. Fecha o comércio todo, fique em casa. Tá, fecha o comércio inteiro, fica em casa. E quem está precisando comer? Ah, mas então a padaria está aberta, o mercado está aberto. E as pessoas que trabalham na padaria, no supermercado, os motoboys, os motoristas de transporte coletivo, de Uber, de táxi, essas pessoas, elas têm um grau a menos que nós, André, que temos que ficar em casa. Eu acho extremamente desumano a pessoa falar que ela está em casa segura, mas ela está recebendo comida por iFood, ela está recebendo pizza pela moto. E essas pessoas que estão lá fazendo a pizza, fazendo pão, fazendo marmitex, essas pessoas podem sair trabalhar, André? Então todos têm que sair trabalhar. O comércio todo tem que funcionar. O dia todo, das 8 às 18. O que tem que ser estabelecido pelo poder público é quem vai para a cidade de tal horário. Das 8 da manhã até o meio-dia, somente as pessoas acima de 50 anos vão frequentar o centro da cidade. Ah, mas quem trabalha na loja é uma pessoa que tem 20, 25. Não, a loja vai funcionar atendendo 20, 30% da sua capacidade, revezando os seus funcionários. Ninguém vai sair às compras, porque ninguém tem dinheiro para isso. Mas o que está acontecendo em nossa cidade, em nosso país, André, é que estão dizendo, existe uma categoria de cidadãos privilegiados que podem permanecer em casa e existe uma categoria que está sujeita a pegar o vírus porque está trabalhando, fazendo pizza, fazendo marmitex, fazendo pão, vendendo carne. Esses podem? Então nós temos que saber que todos nós somos iguais, todos nós estamos propensos e sujeitos a essa fatalidade que foi esse coronavírus. Então não é fechar comércio, mas é deixar que toda a economia possa ir paulatinamente voltando com 30% da sua capacidade. E aí sim,
fazer uma campanha efetiva com a população, mostrando os dados, mostrando que as pessoas estão morrendo por causa do coronavírus, mas que ficar em casa não vai resolver, porque o vírus está no ar, ele não anda pela calçada e fala, olha, essa casa está com a porta fechada, eu não vou entrar aqui. Ele entra naquela casa. O vírus entra, ele está no ar, e nós vamos pegar, infelizmente, isso daí. Nós temos que nos resguardar, nos proteger, usar máscaras, limpar as mãos, proteger-se com álcool em gel e tentar seguir a vida normal. Como que pode ter 50% de ônibus na frota? A frota tinha que estar o dia todo rodando, com menos pessoas nos ônibus. Agora, comércio 4 horas, 50% da frota, isso estimula o quê? Aglomeração. Então, as medidas elas têm que ser tomadas com inteligência. E elas estão sendo tomadas no sopetão. Desculpe a palavra feia, sopetão. Mas é isso que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa aqui, vamos fazer isso. Aconteceu outra ali, vamos fazer aquilo. Então, nós temos que ter ponderação. Infelizmente, nós estamos tendo uma briga política entre governos estaduais e governos federais, que ninguém está ganhando com isso. Todos nós estamos perdendo. Eu sou a favor do isolamento e sou a favor do comércio aberto. Nossa, isso é incoerente. Não é incoerente, não. Eu sou a favor que a população possa receber orientação correta de como se comportar nessa pandemia. Isso nós não estamos tendo. Nós estamos conversando e conversamos, com o vereador Anselmo Neto, do Podemos, presidente da Comissão de Acompanhamento às Ações de Combate à Covid-19 aqui na cidade de Sorocaba. Vereador, eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM e um bom trabalho, até porque amanhã temos sessão da Câmara Municipal de Sorocaba. Então, um bom trabalho nesta quarta-feira também, sessão importante com o debate da LDO, em segunda discussão. Boa noite. Sim. E até amanhã. Eu agradeço, André, e friso que essas opiniões são minhas, particulares do vereador Anselmo Neto. A comissão é formada pelos 20 vereadores e vereadoras, cada um tem o seu posicionamento, tá? Então, não estou falando em nome da comissão. Em nome da comissão, nós entregamos aos secretários protocolos para que eles façam estudo e análise. O que eu falei agora é a minha opinião particular. Muito obrigado, boa noite a todos.